Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Ciclo, este é o canal 6. Hoje, dia 14 de maio, Dia das Mães. Por isso eu quero iniciar aqui dando aquele meu abraço, meu carinho especial a todas as mães do Brasil. De modo muito especial, quero dar o meu abraço para minha esposa, Leonice, grande mãe. Então, o meu beijo, meu abraço para Leonice, com os nossos dois queridos filhos que nós temos, o Flávio e a Luana. Léo, como é chamada, né? Meu grande abraço, meu beijo carinhoso para você. E também as minhas irmãs, quero trazer aqui presente as minhas irmãs também, a Jandira, a Helena, a Maria. São 3 irmãs, mães assim brilhantes, que está no nosso meio. E eu quero dar aqui o meu grande abraço, o meu grande beijo também a essas mães, as minhas irmãs. Olha, eu não tenho a mãe, tá, gente? Minha mãe já tem um bom tempo que ela já faleceu. Então, a meu ver assim, é uma grande alegria, uma grande bênção divina quem ainda tem mãe, né? Pelo fato de nós não termos mais nossa mãe. Então, acaba sendo assim, a mãe, né, que nós temos, que estão próximas da gente, né? A minha esposa, as minhas irmãs, acabam assim fazendo esse papel de mãe. Eu até digo assim, de fazer o papel de mãe, porque igual as minhas irmãs, elas são já de idade, né? Mais velhas do que eu. Então, são as nossas mães, né? Que de uma certa forma pegou a gente no colo, cuidou da gente, né? Com toda certeza. Tenho também sobrinhas, né? Que já são mães, todo caso, né? Todas as sobrinhas, não vou falar assim um nome só, porque eu tenho muitas sobrinhas, né? Mas elas sabem muito bem, né, que eu estou citando, eu estou dizendo de quem que eu estou falando aqui, né? Tenho primas também, então quero assim deixar aqui o meu abraço. E também tias, né, que eu ainda tenho, que ainda estão vivas, né? Aqui o meu grande abraço, que são grandes mães também, né? Isso é maravilhoso, né, gente? E aí, amigas, né? Quantidade de amigas que temos aqui na Unemate, na Universidade do Estado de Mato Grosso, e amigas também Brasil afora, né? Eu lembrei aqui agora, por exemplo, lá de São Paulo, né? Que a gente tem amigas também lá em São Paulo, que são mães. Um grande abraço, gente, para todos. Feliz Dia das Mães. Grande alegria, né? O Dia das Mães. Bom, hoje é domingo, então, notícias de domingo que eu estou trazendo aqui. Primeiramente, assim, deixando o meu abraço a todas as mães, tá? Com muita alegria, com muita satisfação, às mamães. Vamos, então, aqui, né, as notícias, porque o Notícias de Domingo tem um pouco esse objetivo, né, de trazer aqui as notícias. Bom, as notícias, assim, mais quentes da semana e assim por diante. Olha só, eu vou trazer aqui uma primeira notícia e depois a gente vai comentar a esse respeito. O que foi muito, assim, falado, comentado também durante a semana. Diz respeito sobre a redução da corrupção do governo Bolsonaro. Vamos entender essa história aqui da redução da corrupção, né, no governo Bolsonaro, tá? Aí uma coisa que a gente precisa entender é que até o porquê que a gente está trazendo uma notícia como essa aqui para vocês, né? Assim, porque o governo Bolsonaro, vocês sabem muito bem
que durante todo o período que ele passou aqui na presidência, né, da República, uma das coisas que ele mais comentava era de que no seu governo a corrupção acabou, né? Então, o seu governo não tem mais corrupção, tá? Aí é interessante porque nós vamos entender que história é essa, né? Como assim? Como é que a corrupção no governo Bolsonaro ela acabou? Vou primeiramente aqui passar a matéria para vocês, para a gente poder compreender um pouco melhor isso daí. Sob Bolsonaro, a Polícia Federal teve redução de 90% de prisões em ações contra a corrupção. Ó, aqui já começa a história, né? Redução de 90% de prisões em ações contra a corrupção. Aí vem. Dados da Polícia Federal mostram que ocorreu uma redução de 90% nas prisões em operações de combate à corrupção do primeiro para o último ano do governo do ex-presidente Bolsonaro. As informações foram dadas para a organização não governamental Transparência Internacional Brasil e obtidas pela coluna com exclusividade. Em 2019, foram realizadas 421 prisões em operações de combate à corrupção. Já no último ano de Bolsonaro, em 2022, foram feitas apenas 42. A redução ocorreu ano a ano. Em 2020, foram 340. E no ano 2021, 144. Ao todo, foram realizadas 947 prisões em operações de combate à corrupção a partir de 2019, sendo 366 preventivas e 581 temporárias. A coluna procurou a Polícia Federal para falar sobre os números, mas não obteve resposta. A Transparência Internacional Brasil afirmou à coluna que já vem alertando em seu relatório retrospectivas nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022 sobre os retrocessos no combate à corrupção nos últimos anos. Abre aspas. Ao longo de 4 anos, o ex-presidente Bolsonaro interferiu sistematicamente em órgãos de investigação e persecução criminal. Só na Polícia Federal foram 4 trocas de direção, além de inúmeros delegados em posição de chefia substituídos. Isso pode ter sido feito para garantir a sua proteção e de sua família contra investigações ou para perseguir adversários políticos. Independente da motivação, que já é grave por conta própria, o que esses dados mostram é que houve uma queda no combate à corrupção, contrariando de forma indiscutível toda a sua narrativa de campanha e governo, afirma Guilherme France, gerente de pesquisa da Transparência Internacional Brasil. Então, gente, olha só, só essas afirmações aqui, elas já dá para entender a situação toda, né? Ao longo de 4 anos, o ex-presidente interferiu sistematicamente em órgãos de investigação e persecução criminal. Tá vendo? A interferência, as trocas de comando da Polícia Federal e também a interferência também em estados, como a gente recorda muito bem disso, né? Então, o Bolsonaro, ele, quem acompanhou, né, todo esse momento, assim, o período, né, em que Bolsonaro foi presidente, né, sabe muito bem do que a gente está falando. Sabe muito bem das interferências, tá? Até mesmo aconteceu com o Moro. Basta a gente lembrar aqui quando houve a troca, por exemplo, do ex-juiz, do Sérgio Moro. O Sérgio Moro, ele sabe muito bem de tudo isso, né? Desse tipo de
vamos dizer assim, de, de coisas antiéticas, né, imorais, né, provinda do bolsonarismo, né, provinda do Bolsonaro, ele sabe disso. Só que como ideologicamente ele tinha, né, já desde o começo, quando ele foi convidado, né, a premiação que ele recebeu, né, convidado para poder ser o ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Então, desde aquele momento, ele já tinha, assim, consciência de que lado ele estava, né? De que lado que ele estaria, até mesmo com tudo que aconteceu com ele, de ter sido dispensado, qualquer coisa assim, lá da Polícia Federal. Pois muito bem, então aqui dá para a gente entender que casos como esse, né? Casos como esse, de que você não tem investigações, de que você não tem prisões, né? De que você não leva adiante todos os casos que envolve corrupção, qualquer coisa assim. Você não tem investigação, você não tem. E tem uma outra questão também que é assim: tem uma série de investigações que vocês perceberem que isso não foi por acaso, não. Por que, que a própria facada, por exemplo, que ele levou, isso não teve uma investigação contundente, né, sobre a facada do Bolsonaro? Quer dizer, é uma série de coisas que não foram levadas adiante. A questão das rachadinhas, do Flávio Bolsonaro, que a gente já sabe muito bem disso. Então, você tinha troca de comandos daqui e dali para que a coisa não fosse levada adiante. A questão dos imóveis, né? Aqueles 51 imóveis que você já sabe muito bem disso. Enfim, é uma série de coisas que o que a gente percebeu durante o governo Bolsonaro que a coisa não ia adiante, a justiça não investigava. E você tem também, para complementar a coisa, né, o Ministério Público, na pessoa do Augusto Aras, né, a Procuradoria-Geral da República, que não moveu uma palha praticamente para poder apresentar denúncias contra o Bolsonaro e contra todos esses tipos de crimes que a gente tem visto desde da Covid-19 e assim por diante, né? Então, o que a gente tem percebido é que o governo Bolsonaro, ele se articulou de uma certa forma, assim, o seu governo, né? De uma forma, assim, de uma blindagem, né? De uma blindagem, e que isso daí não deixou que as investigações que fossem adiantes e que a questão, por exemplo, relacionadas à corrupção não fossem assim desvendada, principalmente no seu governo. Se isso tivesse sido assim levado mais adiante, nós estaríamos nesse momento, né, já teríamos descoberto uma série de coisas, de problemas envolvendo esse desgoverno. E aí é o que está acontecendo agora, nesse momento, que vem sendo desvendado, né, que vem ser pelas investigações da Polícia Federal, envolvendo, por exemplo, a Michele Bolsonaro, né, que vocês sabem muito bem, a questão de recursos financeiros, tá? Desvios de dinheiro, essa coisa toda. E a cada dia que passa, uma novidade aparece. Né? Aparece uma novidade envolvendo aí a família Bolsonaro. E aí temos aí o que está correndo, a notícia, né, em relação ao Mauro Cid, né, em relação ao Mauro Cid, que também é um outro problema seríssimo, né? Olha só,
Polícia Federal vai rastrear recursos financeiros de Michele Bolsonaro. Mensagem do coronel Mauro Cid indica um suposto esquema de pagamento irregular de gastos da ex-primeira-dama. A gente vai percebendo assim o lamaçal, né? Gente, acho que deve ter dado uma pequena travadinha, tá? A internet aqui, ela não é 100%. Então, o lamaçal, né, que envolve essa família. Um verdadeiro lamaçal. E quando a gente pensava que o roubo das joias, né, o desvio das joias, aquela coisa toda, fosse o único caso, vocês percebem que de lá para cá tem uma série de coisas. E o pior é que tem gente que diz assim, que são mais próximos, né, conhece muito bem a família, essa coisa toda, diz que as descobertas não estão nem na metade, não chegou nem à metade. Ainda há muita coisa para ser descoberta. E acredite se quiser, tem gente que ainda confia no Bolsonaro, né? Tem gente que ainda confia acredita no Bolsonaro. É uma coisa impressionante, né? Com tudo isso que vem sendo descoberto até agora, que ainda tem mais, que tem sido descoberto até agora, né? E ainda, o que ainda está faltando é o 8 de janeiro. O envolvimento também do Bolsonaro, de seus filhos e assim por diante, no 8 de janeiro. O que esconde? O que está escondendo por aí? Por que tem muitos parlamentares de extrema-direita que estão com medo da CPMI? Né? Estavam alvoroços, né? Depois de novas descobertas, aí ficam meio que receosos com relação à CPMI. Então, muita água vai rolar, gente. Muita água vai rolar. Essa gente não era brincadeira. Essa gente não era brincadeira. Era pior do que o que a gente imaginava, infelizmente. Agradeço muito a atenção de todas vocês aqui nesse domingo, tá? Conto muito aqui com vocês na inscrição, também no joinha. Tivemos aí uma quantidade boa, né, de inscritos. Agradeço muito, tá? São vocês que nos ajudam, que faz com que esse canal ele possa ganhar mais sustentação. Obrigado e até a próxima.